Eles foram considerados racialmente inferiores, incapazes de manejar aviões de combate modernos. Ninguém acreditava que teriam sucesso. Mas, apesar do preconceito e da ignorância, os pilotos de Tuskegee triunfaram. Com habilidade e bravura, esse esquadrão de pilotos negros estraçalhou os estereótipos racistas. E suas façanhas entraram para a história. Entre no cockpit e prepare-se para enfrentar um enxame de caças nazistas com os Mustangs de cauda vermelha. Experimente a batalha. Analise as táticas. Reviva os combates aéreos dos pilotos de Tuskegee. Combates aéreos, pilotos de Tuskegee. 18 de julho de 1944. 66 Mustangs do grupo de caça 332, os pilotos de Tuskegee, sobrevoam o vale do Rio Pó, no norte da Itália. Sua missão: escoltar os bombardeiros B-17 até o alvo, uma base aérea em Memmingen, na Áustria. Entre os pilotos do Esquadrão 302 está o capitão Wendell Pruitt e seu ala, tenente Lee Archer. Pruitt era o meu líder. Isso mesmo. Se ele fosse para o inferno, eu seguiria. Pruitt e Archer eram conhecidos como dupla terrível. Pruitt, um piloto de caça talentoso e confiante. Archer, um ala fiel, extremamente habilidoso e determinado. Ficávamos acima dos bombardeiros, voando em zigue-zague porque éramos mais rápidos. Voávamos mais alto onde era menos resistente. De repente, o inimigo é avistado na posição 3 horas. Uma esquadrilha de 4 caças ME-109 se aproxima dos bombardeiros. A dupla terrível entra em ação. Archer segue Pruitt em uma manobra rápida e ampla. O meu objetivo como ala era impedir que Pruitt fosse atacado por trás. Pruitt derruba um caça inimigo. Os alemães percebem o perigo e se separam. Os Mustangs saem em perseguição, lutando contra a Força G. Archer se esforça para acompanhar as perigosas manobras do líder. Pruitt os seguia por uma curva. Então, quando se alinhavam, disparava uma rajada curta. Os projéteis passam pelo 109. O alemão escapa. A dupla terrível continua a perseguição, mas Archer sente que alguma coisa está errada. O avião inimigo ficou na mira dele 3 vezes, mas Pruitt não atirou. Então fiquei ao lado dele e perguntei o que estava acontecendo. As armas de Pruitt emperram. Ele gesticula para que Archer assuma a liderança. Archer acelera e se aproxima do inimigo. O caça alemão tenta se esquivar e mergulha, mas não consegue escapar. Disparei uma rajada e eu acertei. A segunda rajada acertou a asa e o piloto ejetou. É a primeira vitória de Lee Archer. Eu dei voltas ao redor dele até que ele aterrissasse. Ele estava parado com o paraquedas. Então eu passei acima dele, balancei as asas, subi e fiz uma pequena volta
antes de ir embora. Era assim que eu encarava os combates aéreos naquela época. Mas para o resto do grupo 332, o combate ainda não havia terminado. Trinta caças ME-109 atacam os bombardeiros por todos os lados. O tenente Clarence Luck Lester ouve o líder da esquadrilha pelo rádio. Inimigos, 3 horas. Então, naquele momento, o líder da esquadrilha ordenou: soltem os tanques para que se livrassem dos tanques e perseguissem o inimigo. Luck e a esquadrilha inclinam para a direita em rota de interceptação. Então, Luck avista um alvo melhor. Uma esquadrilha de caças 109 logo abaixo dele. O treinamento vem à tona e os reflexos tomam conta. Você vira um animal, pronto para dar o bote a um caçador. E irá vencer. Luck passa despercebido pelos alemães. A 60 metros de altura, ele dispara uma rajada de metralhadora. O avião começa a lançar fumaça e explode. Estilhaços voam por toda parte e em sua direção. Ele desvia dos fragmentos. Luck tenta desviar da explosão. Miraculosamente, o Mustang escapa ileso. Daí ele vira o pescoço rapidamente para um lado e para o outro e avista um caça alemão à direita. Ele faz uma manobra para a direita, se posiciona atrás do segundo 109 e dispara. O 109 estremece e começa a soltar fumaça. Luck faz um giro sobre o avião condenado e observa o piloto alemão abrir a capota e ejetar. Lester abate 2 aviões, mas o combate o afasta dos bombardeiros. Sobrevoando os Alpes italianos, ele avista outro 109 abaixo na posição 2 horas. A altitude é crucial para os pilotos de caça. Eles dizem estar no puleiro, como um pássaro empoleirado quando avistam um inimigo lá embaixo, mergulham com tudo. Como Lester estava no puleiro, ele tinha a vantagem. Podia atacar o Messerschmitt antes que o inimigo percebesse o que estava acontecendo. Luck mergulha em um ataque de alta velocidade. O motor Merlin berra. O Mustang atinge 560 km por hora. Ele aperta o gatilho. Uma rajada de projéteis passa pelo nariz do 109. Em um movimento rápido, o piloto alemão faz um giro invertido na tentativa de escapar do americano. Mas a manobra é imprudente. Ele está muito baixo. Perplexo, o 109 se chocar contra uma montanha. Lester sobrevoa os destroços, extasiado pela intensidade do combate. Sozinho, ele derruba 3 caças inimigos. O restante do grupo 332 abate mais 9 aeronaves, contabilizando um total de 12 vitórias. O dia de combate mais bem sucedido do grupo até então. É um grande momento para os pilotos de Tuskegee. Um grupo de caças cujas batalhas contra a Luftwaffe representam apenas metade da história. Considerados inferiores aos brancos e incapazes de manejar armamentos modernos mais complexos, os soldados negros eram relegados a funções secundárias. Pilotar aviões de caça estava fora de questão.
Enfrentamos a oposição de Happy Arnold, comandante da Força Aérea na época, que achava que os negros não tinham capacidade de fazer tarefas complexas como liderar e coisas do tipo, mas estava errado. Em 1939, pressionado pela imprensa negra, por ativistas dos direitos humanos e pela própria esposa, o presidente Roosevelt ordenou que o programa de treinamento de aviação civil aceitasse estudantes negros. Em dezembro de 1940, o Departamento de Guerra seguiu o exemplo, destinando $1 milhão para a construção de uma base de treinamento para os pilotos negros no Instituto Tuskegee, no Alabama. O treinamento desses pilotos foi considerado uma experiência. Os homens criaram um forte vínculo, unidos por um propósito comum e pelo orgulho racial. Apesar de o exército não confiar em nossa capacidade e não mudar o nível do treinamento, aquilo foi um adicional para nós, pois conseguimos atingir os padrões e ter sucesso. Na Segunda Guerra Mundial, tivemos a chance de participar de unidades de combate e fazer um trabalho de primeira para mostrar à população que a segregação era uma coisa estúpida e sem sentido. Em abril de 1943, o primeiro esquadrão de pilotos afro-americanos, o 99º Esquadrão de Caça, recebeu ordens para se preparar para o combate no Teatro de Operações do Mediterrâneo. Em junho de 1944, o 99º se uniu a outros 3 esquadrões de pilotos negros. Juntos, eles formaram o grupo de caça 332 e ficaram conhecidos como os pilotos de Tuskegee. Em 24 de agosto de 1944. Bombardeiros B-24 e B-17 do 5º Grupo de Aviação se aproximam do alvo. Um campo de pouso em Pardubice, Tchecoslováquia. Na escolta, 52 Mustangs de cauda vermelha do Grupo de Caça 332, os pilotos de Tuskegee. Entre eles estão o tenente Charles McGee, voando um P-51C apelidado Kitten, em homenagem à sua esposa. McGee lidera uma esquadrilha de 4 caças. Acompanhávamos os bombardeiros voando ao lado e um pouco acima deles. Nosso esquadrão operava no setor externo da formação. Nos movíamos para frente e para trás para que tivéssemos uma boa visão de todos os ângulos. Nós não voávamos em linha reta. McGee estava prestes a enfrentar um inimigo obstinado. Sobrevoando uma base alemã incendiada por bombas americanas, McGee travará uma luta de vida ou morte. Uma batalha intensa contra um inimigo feroz, que testará sua habilidade em combate. Em 24 de agosto de 1944. O piloto de Tuskegee, tenente Charles McGee, do Grupo de Caça 332, escolta um grupo de bombardeiros americanos. O alvo, uma base aérea alemã em Pardubice, Tchecoslováquia. McGee e seu esquadrão enfrentaram o ódio e a intolerância pelo privilégio de pilotar um avião de caça. Cada missão era uma chance de provar seu valor à preconceituosa hierarquia militar. Ao se aproximarem de Pardubice, McGee tenta avistar algum avião inimigo. Atacar um campo de pouso daquela forma era uma ótima maneira de atrair o inimigo, e foi o que aconteceu. O comandante de esquadrão alerta McGee. 2 FW-190 na posição 4 horas. Minha esquadrilha foi enviada para persegui-los, pois tentavam mergulhar na formação de bombardeiros. McGee e sua esquadrilha manobram para atacar os inimigos. Eles estavam prestes a enfrentar o caça monomotor mais avançado da Alemanha nazista.
O Focke-Wulf 190 era um oponente ágil e robusto, fortemente armado com 2 metralhadoras 13 mm e 4 canhões 20 mm. McGee pilotava um modelo de Mustang antigo, o P-51C. Apesar de não possuir o refinamento dos modelos posteriores, ainda era um caça formidável, com velocidade máxima de 708 km por hora e armamento que incluía 4 metralhadoras calibre 50. O P-51C de McGee era mais rápido e manobrável, mas o FW-190 era mais resistente e bem armado. Os alemães estão aqui. McGee e seus pilotos estão aqui. A melhor opção de McGee é um giro rápido para a direita para posicionar-se atrás do inimigo. Saí atrás do inimigo e tentei ficar em uma boa posição para acertá-lo, mas o avião continuou mergulhando. Os Mustangs se aproximam do inimigo. Mas assim que os alemães avistam o perigo, eles se separam. McGee parte com o ala Roger Romain atrás de um dos caças fugitivos. O piloto alemão luta em desespero, girando, mergulhando e se esquivando, qualquer coisa para escapar dos Mustangs. O caça inimigo mergulhou rapidamente, fazendo uma série de manobras evasivas, tentando fugir da mira de Charles, indo de um lado a outro para desestabilizá-lo. Eles fizeram algumas manobras, movimentos rápidos para tentar escapar da perseguição. Eu consegui controlar a velocidade o suficiente para ficar atrás dele a uma boa distância de tiro, porque é um desperdício de munição atirar cedo demais. McGee aproveita a agilidade do P-51C e se aproxima do inimigo. Mas o combate está perigosamente próximo de Pardo Bitz. O piloto alemão mergulhou em direção à base aérea, atraindo McGee através do campo, que estava em chamas por causa do bombardeio. Obviamente, o objetivo do alemão não era atacar McGee num combate aéreo, mas levá-lo a um local onde a artilharia antiaérea alemã pudesse abrir fogo e eliminar o caça americano. Lembro-me de sobrevoar a base aérea e ver os galpões e alguns aviões pegando fogo lá embaixo. McGee é atingido por uma chuva de projéteis. A artilharia antiaérea alemã abre fogo. McGee se vê forçado a abandonar a perseguição. Mas, de repente, o alemão comete um erro fatal. Ele fez uma volta errada e foi para a direita e parecia que ele estava tentando escapar através da fumaça. Eu pude vê-lo mudando de direção, mas foi uma manobra mal calculada porque eu estava na posição certa naquele momento para conseguir acertá-lo em cheio. McGee abre fogo. Os 4 canhões fazem o serviço. O 190 estremece e rodopia. O Focke-Wulf danificado atinge o chão em uma grande explosão. Foi a minha primeira vitória. Na hora, eu estava com adrenalina a 1000, é claro. Eu sabia que havia labaredas subindo do chão e a ideia era desviar das chamas das explosões e seguir em frente para longe dali e escapar da artilharia antiaérea ao redor da base. Romain, que havia se separado de McGee durante a perseguição, une-se novamente ao líder da esquadrilha. Vitoriosos, os Mustangs retornam à formação de bombardeiros.
O grupo de caça 332 continuou realizando missões de escolta durante o verão de 1944. Sua reputação crescia como caças de escolta disciplinados e eficazes. O jornal militar Star and Stripes falava sobre nossas missões. Falava sobre o grupo de caças 332, composto apenas por negros, e como eles protegiam os bombardeiros e como faziam um ótimo trabalho como caças de escolta. Os pilotos de Tuskegee realizaram inúmeras missões, protegendo bombardeiros da 15ª Força Aérea em ataques contra pontes ferroviárias na Itália e refinarias de óleo na Romênia. Foram enviados para o leste da Europa para bombardear bases aéreas e pátios de triagem. Mas a atividade aérea alemã se tornava cada vez mais escassa e os pilotos de Tuskegee passaram o mês de setembro sem obter nenhuma vitória. Mas em outubro de 1944, a Luftwaffe voltou com força total. No dia 12, Wendell Pruitt e Lee Archer, a dupla terrível, entrou em ação novamente. No meio de um intenso combate aéreo, Archer entrou para a história como o primeiro e único piloto de Tuskegee a se tornar um as. Em 12 de outubro de 1944, um esquadrão de Mustangs P-51 do grupo de caça 332 sobrevoa o lago Balaton, no sul da Hungria. Após completar uma missão de escolta, os pilotos retornam à base na Itália. Entre eles estão o capitão Wendell Pruitt e seu ala-tenente Lee Archer, conhecidos como Dupla Terrível. Ao sobrevoarem a margem sul do lago, eles avistam pequenas manchas no horizonte. Um enxame de caças ME-109. Eu nunca havia visto tantos aviões alemães no ar. Pensei comigo mesmo, bem, acho que agora é mesmo o fim. Pruitt, Archer e os outros caudas vermelhas não recuam. Não fugimos nem nada do tipo. Dissemos, muito bem, eles estão aqui. Somos tão numerosos como eles. Vamos enfrentá-los. Em velocidade máxima, com as metralhadoras carregadas, os pilotos de Tuskegee atravessam a formação alemã. Os céus sobre o lago Balaton tremem com o barulho dos motores e das rajadas de tiros de metralhadoras e canhões. Em meio à intensa batalha, Pruitt e Archer escolhem um alvo. Eles arriscam um engajamento frontal com um caça alemão posicionado bem na frente deles. A dupla passa rapidamente pelo inimigo. Archer segue Pruitt enquanto ele vira para a esquerda em perseguição. Ele avançava e eu também, tentando ficar logo atrás. Ele era um piloto excelente e acompanhá-lo era um trabalho bastante difícil. A curva fechada de Pruitt pega o inimigo de surpresa. As metralhadoras dos caças P-51 abrem fogo. O piloto salta do avião em chamas. Após a primeira vitória em combate, a dupla avista outro 109 na posição 3 horas. Ele se aproximou para acertar Pruitt pelo lado. E Pruitt reduziu a velocidade. Acho que ele cortou a aceleração, e foi o que eu fiz também. A reação rápida de Pruitt o salva da morte certa. A desaceleração faz o caça-inimigo errar o alvo. Em uma manobra cuidadosa, Pruitt consegue emparelhar com o ME-109. Archer deixa o líder fazer o trabalho.
Pruitt consegue colocar o 109 na mira. Mas, de repente, outro caça alemão entra na briga. O outro caça se aproximou por trás de Pruitt, sem perceber que o meu objetivo naquele momento era proteger a traseira de Pruitt. Então havia um ME-109 sendo atacado por Pruitt e outro ME-109 atacando Pruitt, e eu tentando protegê-lo. Com habilidade, Archer acerta a mira e dispara. O caça inimigo começa a cair, rodopiando em chamas. Então, Pruitt dispara uma longa rajada no segundo ME-109. Outra vitória para a dupla terrível. Mas o combate não havia terminado, e eles mergulham novamente na formação inimiga. Ele fez uma curva fechada e voltou para onde as outras aeronaves estavam. E eu assumo que não achei que aquilo fosse uma boa ideia naquela hora. Em meio ao caos, Pruitt avista outro alvo. Um caça 109 posicionado bem à sua frente. Enquanto nos aproximávamos dos aviões inimigos, outro caça começou a persegui-lo. Então ele tentou outro engajamento frontal comigo, atirando atrás dele. Pruitt e Archer passam rapidamente pelo alemão e abrem fogo. Archer segue Pruitt em outra curva fechada para a esquerda. Acho que eu estava um pouco lento e um caça entrou logo atrás dele. Estávamos novamente naquela situação. Eles tinham experiência em voar juntos. Então, é bem possível que Pruitt tenha planejado uma forma de colocar os caças alemães na mira de Archer. Eram idiotas. Eles não viram o segundo avião uns 90 metros atrás deles, armado até os dentes. Mais uma vez, as metralhadoras de Archer abrem fogo. Quando eu comecei a atirar, ele percebeu que havia alguém atrás dele. Ele foi para um lado e para o outro, mas não conseguiu escapar e fez uma curva ampla. Mas a tática de evasão não funciona. Archer passa rapidamente pelos destroços. Ele está prestes a se tornar um as, com inúmeros alvos à sua escolha. Na hora, havia tantos aviões no ar que eu poderia dizer que perdi de vista Wendell Pruitt. Mas, na verdade, eu vi um caça que eu poderia bater e vinha vindo na minha direção. Archer está aqui. O caça alemão está aqui. Archer pode iniciar um engajamento frontal facilmente inclinando para a direita. Em uma fração de segundos, os adversários se cruzam e começam a fazer a curva. Quem fizer a manobra mais rápida ganhará a disputa. O ME-109 se aproxima da posição de disparo. O canhão alemão está preparado para lançar disparos mortais contra Lee Archer. O americano tem segundos para reagir. 12 de outubro de 1944. O piloto Lee Archer está em um intenso combate aéreo com um caça alemão ME-109, perdendo a vantagem lentamente. Mas, de repente, ele avista outro caça 109. Olhei para a direita, então eu vi um caça completamente sozinho, como um pombo,
que estava voando em linha reta. Archer avança instintivamente. As pessoas sempre me perguntam quando se virou para atacar a segunda aeronave. O que houve com o sujeito logo atrás de você? Eu esqueci totalmente dele. Acho que foi assim que fui atingido, na asa esquerda. Bom, deve ter sido um tiro de canhão, porque fez um buraco enorme na asa, na parte de baixo. Archer mira e dispara. O piloto alemão reage com um rápido mergulho e se dirige para a segurança de uma base aérea. Mas a manobra falha. O determinado piloto americano não deixará sua quinta vitória escapar. Lee Archer aumenta a velocidade e volta a subir. Ele derrotou o alemão, mas quebrou a formação com seu líder Wendell Pruitt, o que era estritamente proibido para um ala. A única coisa na minha mente era como explicarei isso a Pruitt. Como deixei isso acontecer. Sozinho e com pouca munição, Archer retorna à base. Após derrubar 3 caças no dia 12 de outubro, ele contabiliza um total de 5 vitórias. Uma façanha histórica realizada por um piloto habilidoso e agressivo. Os pilotos de Tuskegee tinham um as. O grupo de caça 332 continuou com as missões de escolta durante o final de 1944 e início de 45. Em março, o esquadrão contabilizava um total de 74 vitórias. Mas com o prolongamento da guerra, uma nova ameaça surgiu nos céus da Alemanha. Um inimigo que ameaçava desestabilizar o equilíbrio do poder aéreo. O caça-jato Me-262. O Me-262 representava um salto na evolução de aeronaves. Com armamento pesado e vantagem de 160 km por hora sobre o Mustang, era uma ameaça mortal aos bombardeiros americanos. Mas em uma das maiores ironias da guerra, os pilotos de Tuskegee, outrora considerados incapazes de manejar armamentos modernos, iriam estraçalhar os poderosos caças a jato. – 24 de março de 1945. O ronco das aeronaves ecoa pelos céus da Alemanha Central. Um grupo de 200 fortalezas voadoras B-17 avança pela Alemanha para atacar uma montadora de tanques em Berlim. Os Mustangs do grupo de caça 332 fazem a escolta. Nos arredores de Berlim, os caudas vermelhas seriam substituídos por outra unidade, o 31º Grupo de Caça. Mas eles foram pegos pelo mau tempo. Disseram, voem até o alvo. Mal tínhamos combustível para voltar. Os pilotos de Tuskegee continuam com os bombardeiros. Ao se aproximarem do alvo, eles avistam o distinto rastro de fumaça dos bimotores Me-262. De repente ouvimos um barulho. Bum, bum! E então começaram a aparecer riscas no céu. Vi umas 24, 26 riscas no céu e pensei, são jatos. Então falei para mim mesmo, fique alerta, não perca o controle. Os alemães não arriscam um ataque frontal. Eles se separam em pequenos grupos e atacam ao longo da formação de bombardeiros. Uma esquadrilha de 4 avança disparando projéteis a longa distância antes que os Mustangs possam iniciar o ataque. Enquanto os alemães avançam, um caça Me-262 se descuida e passa na frente do P-51 do tenente Earl Lane. Lane reage por instinto, rompendo a formação para perseguir o jato inimigo.
Naquela situação, Lane disparou um tiro de deflexão de longo alcance. Ele tinha alcance e deflexão, dois fatores que podem atrapalhar a mira de um piloto. A 600 metros do inimigo, ele abre fogo. Os disparos acertam o jato alemão, ferindo o piloto. O piloto alemão abre a capota do caça danificado e ejeta. Um a menos. Mas há mais inimigos atacando os bombardeiros americanos. Um dos jatos alemães arrisca um ataque em alta velocidade. Mas ao sair do percurso, ele sobrevoa o Mustang do piloto Charles Brantley. Brantley conseguiu mirar e abriu fogo de uma distância muito menor que a de Lane. Outra vitória contra o ME-262. Apesar da velocidade, o jato era fácil de derrubar se conseguisse disparar as 6 metralhadoras, e foi o que ele fez. Na traseira da formação de bombardeiros, o ataque alemão é ainda mais intenso. Como um grupo de lobos, os caças a jato perseguem a presa à distância antes de atacar. O tenente Roscoe Brown, líder de uma esquadrilha de 4 caças, observa atentamente em busca de ameaças ao seu setor no grupo de bombardeiros. Eu fazia uma curva para a esquerda e de repente vi os jatos se aproximando nas posições 7 e 5 horas. Os jatos se aproximam dos bombardeiros a mais de 600 km por hora. Mas Roscoe Brown e seus homens estão no meio do caminho. Sem hesitar, Brown ordena soltar tanques e vira para o ataque voando impetuosamente rumo ao inimigo. (24 de março de 1945). Os pilotos de Tuskegee desferem o primeiro golpe contra o caça mais avançado da Segunda Guerra, o alemão ME-262. Roscoe Brown avista outra esquadrilha de jatos ameaçando a formação de bombardeiros americanos. Quando você precisa decidir o que fazer e para onde ir, está acabado como piloto de caça. Você apenas reage. Sabia que era um jato, sabia que era rápido, sabia o que fazer e disse, vamos lá. Você não para pensar, não dá tempo para análises. Brown e sua esquadrilha estão aqui. Os alemães estão aqui. Desenvolvi um truque, eu subia, acelerava, com o nariz para cima, puxando o manche ao máximo, e então acionava o leme direito. Pronto, o avião descia e ficava quase a ponto de estolar. Então, quando virava para baixo, a velocidade aumentava e eu podia subir novamente. A manobra é um split S modificado, que dá a Brown impulso extra, colocando o piloto em curso de interceptação com os caças alemães. Quando terminei a manobra, pude vê-lo. Ele estava subindo. E tudo aconteceu em uma fração de segundos. Roscoe Brown aproveita a chance. O jato alemão flameja, espalhando fragmentos antes do piloto ejetar. Mais uma vitória. O terceiro ME-262 derrubado no mesmo dia. Mas ainda não havia acabado, porque fiz uma manobra radical e derrubei o inimigo. Mas havia perdido o meu ala. Ele estava perseguindo outro avião. Eu estava sobre Berlim, a 7.600 metros de altura, procurando alguém para fazer dupla.
Vi a silhueta de um P-51 na posição de 12 horas. O rádio estava sem contato, não sabia quem ele era. Pensei, vou me juntar a ele. Roscoe Brown se aproxima do que ele acredita ser um P-51 aliado. Ao me aproximar, eu percebi que o P-51 tinha uma cruz alemã pintada. Sabíamos que os alemães haviam capturado alguns caças P-51 e estavam se filtrando em nossas formações para atacar de surpresa. E então, decidi ir atrás dele. Brown parte para o ataque. Mas o alemão realiza uma ação evasiva. Brown puxa o manche com força, lutando para se aproximar do inimigo. Eu comecei a puxar mais. Estava me aproximando dele. Então olhei para o medidor de combustível. Ele estava um pouco abaixo da metade. E pensei, bem, tenho duas opções aqui. Primeiro, eu posso derrubar esse cara e obter uma vitória. Pular de paraquedas e rezar para que não me matem. Ou posso desistir e ir para casa. Então decidi deixá-lo ir, dei meia volta, voltei para o sul e voltei 112 quilômetros, sozinho, sobre o território inimigo. Roscoe Brown retorna à base vitorioso. Registro do dia. 3 vitórias comprovadas, 3 prováveis e 2 avarias. Foi um dos mais notáveis desempenhos de um grupo de caça contra o ME-262 durante a Segunda Guerra. O Mustang era um ótimo avião, mas não foi feito para derrubar os ME-262. Os pilotos de Tuskegee descobriram mais tarde que a missão de Berlim foi a escolta mais longa da Segunda Guerra Mundial. Mostramos nosso valor. Na verdade, éramos um grupo de escolta excelente. E após a guerra, recebemos a citação presidencial de unidade e os rapazes ficaram muito felizes. Ao longo da guerra, o Esquadrão 332 derrubou 108 aviões inimigos. Recebeu 744 medalhas, 150 cruzes de voo por distinção, 14 estrelas de bronze e 1 estrela de prata. Mas apesar das condecorações, os pilotos de Tuskegee retornam a um país segregado, indiferente às suas façanhas. Eu desci pela rampa de desembarque do navio que nos trouxe de volta aos Estados Unidos. E no final da rampa havia uma placa dizendo: soldados negros à direita, soldados brancos à esquerda, segregados novamente. E naquela época eu pensei, bem, é uma pena. Mas as realizações dos pilotos de Tuskegee não foram esquecidas. Nossa experiência dissipou os mitos e preconceitos que norteavam as diretrizes do Exército sobre nossas capacidades e funções. Isso trouxe uma grande mudança. Em 1948, o presidente Harry Truman ordenou o fim da segregação nas Forças Armadas dos Estados Unidos. O desempenho dos pilotos de Tuskegee nos céus da Europa abalaram as estruturas do racismo americano. Esse pequeno, porém resoluto grupo de pilotos afro-americanos, aprimorados pelo esforço, perigo e adversidade, enfrentou as injustiças de um exército segregado. É preciso ter consciência de que o racismo é errado. É preciso ter consciência de que temos capacidade como qualquer pessoa. E dada a oportunidade, iremos nos superar. Nós realizamos coisas importantes após nos darem uma chance. Isso mostra que uma pessoa nunca deve ser julgada pela cor da pele e o que mais importa, como nos mostrou Martin Luther King, é ter força de caráter.